alemã a Stalingrado. Distribuição Sinapse. No verão de 1942, a Segunda Guerra Mundial já era intensa há quase 3 anos e mostrava poucos sinais de declínio. O conflito, que começara em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, havia agora se espalhado para além das fronteiras da Europa. E enquanto os poderes do eixo buscavam expandir os seus vastos impérios, os campos de batalha da guerra se estendiam da África à Ásia. Com a Alemanha, Itália e Japão agora unidos contra os aliados, a luta tinha irrompido em cada canto do globo e a luta continuava pelos continentes rasgados pela guerra. E enquanto no mar, batalhas navais estavam sendo travadas pelo controle de rotas de suprimentos. Enquanto o eixo apertava o seu controle sobre as águas antes tranquilas do Mediterrâneo, havia o risco sempre crescente dos aliados que lutavam no norte da África serem eliminados e do futuro de sua ofensiva do deserto ocidental estar longe de ser assegurada. As tropas italianas e alemãs representavam agora uma ameaça muito real para os interesses britânicos na África, por terem penetrado na paisagem desértica do Egito, chegando a El Alamein, nos arredores do Cairo. Dentro do mais curto período de tempo, restara pouca coisa entre os poderes do eixo e o Canal de Suez, que era a passagem para os campos de petróleo do Oriente Médio. Se os aliados quisessem ter alguma chance real de vitória na Segunda Guerra Mundial, as batalhas que estavam à frente para assegurar o norte da África seriam absolutamente críticas. Mas, ironicamente, as atenções do líder da Alemanha nazista não estavam totalmente concentradas no norte da África, porque a determinação de Adolf Hitler em destruir o comunismo provou ser tão forte quanto seu desejo de penetrar no Egito. Na frente oriental, enquanto os tanques alemães adentravam a Rússia em julho de 1942, a Batalha de Stalingrado estava se desenhando. Enfrentando um conflito mais amargo, Joseph Stalin, o líder russo, convocou uma grande guerra patriótica contra o inimigo. E com todo o poderio do Exército Vermelho Soviético para enfrentar, as tropas do Terceiro Reich de Hitler estavam destinadas a se ocupar por algum tempo. E nesse tempo todo, no Extremo Oriente, apesar dos imensos ganhos territoriais dos aliados japoneses de Hitler, a maré, que até agora estava favorecendo o eixo, começava a mudar lentamente contra ele. No mar, a Batalha de Midway, travada em junho de 1942, provara ter sido uma vitória crucial para os aliados no Teatro de Operações do Pacífico. Os norte-americanos tinham causado danos irreparáveis à frota do Império do Sol Nascente, incentivando os soldados norte-americanos, que agora estavam prontos para sua primeira ofensiva nas Ilhas Salomão.
O continente africano era um campo de conflito entre os impérios ocidentais muito antes da deflagração da Segunda Guerra Mundial, e enquanto as colônias europeias eram estabelecidas continente afora, no início do século XX sobrara pouca coisa para os nativos dizer que era deles. Os últimos estados que continuavam independentes eram a minúscula República da Libéria, a oeste, e o antigo Reino da Etiópia, a leste. Mas nos anos 1930, quando o clima na Europa ficara cada vez mais instável e novos líderes famintos por poder emergiram, a autonomia desses países também ficaria ameaçada. O ditador italiano Benito Mussolini sonhava transformar a Itália em uma nação que fosse grande, respeitada e temida mundo afora. E queria criar um novo Império Romano, uma ideia muito celebrada por seus apoiadores. Seguindo o exemplo romano, Mussolini esforçaria-se para repetir o que havia sido feito 2000 anos antes, botando o Mediterrâneo e o norte da África, de novo, dentro da esfera italiana de influência. Ele começou a consolidar poder na Líbia, forçando impiedosamente a migração de milhares de líbios e não demonstrando piedade com os que se opunham ao seu novo regime. Ele então virou suas atenções para o leste da África, onde a Somalilândia italiana e a Eritreia já estavam sob seu domínio, e vendo a vantagem de ligar esses dois países, em 1935 ele invadiu o Reino da Etiópia. O país, que então era conhecido como Abissínia, foi rapidamente conquistado e, apesar da grita do exterior, na primavera de 1936, a África Oriental Italiana tinha sido estabelecida sem oposição no primeiro passo para a construção do Império de Mussolini. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, enquanto os nazistas varriam a Europa Ocidental, esmagando a Dinamarca, a Noruega e os Países Baixos, antes de se deslocarem para a França, Mussolini ficou impaciente por mais ganhos territoriais. Com a derrota francesa iminente em junho de 1940, ele agarrou a oportunidade de tirar vantagem do conflito e declarou guerra à Grã-Bretanha e à França. Nessa época, o líder italiano estava olhando para o Egito e estava particularmente ávido para obter acesso ao Canal de Suez, que estava sob influência britânica. O Suez era de grande importância estratégica porque ligava o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, dando acesso aos ricos campos de petróleo do Oriente Médio. Ele também era a ligação marítima mais curta entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico, e tinha sido importante originalmente, ajudando os poderes europeus a governarem as suas colônias. Durante a guerra, o seu valor no equilíbrio do poder tornaria indispensável a posse do canal, e Mussolini foi rápido em iniciar os preparativos para a invasão do Egito, apressando-se para mandar soldados para a Líbia, enquanto os aliados estavam ocupados na França. Mas enquanto os italianos preparavam-se para a batalha, os britânicos não estavam à toa. Um comando do Oriente Médio tinha sido montado no Cairo em junho de 1939, quando as tensões aumentaram na Europa, e seria presidido pelo general Archibald Wavell. Há algum tempo, os britânicos estavam temerosos da ameaça que os italianos poderiam representar para suas rotas de suprimento, e presumindo que o conflito era iminente, Wavell ordenou que seus comandantes começassem a planejar imediatamente as operações. Quando os italianos aventuraram-se no Egito em setembro de 1940, os britânicos estavam preparados para eles. E embora a sua força do deserto ocidental fosse numericamente mais fraca do que o oponente, ela não só evitou que os soldados de Mussolini chegassem ao Suez, como em dezembro, os aliados foram bem-sucedidos em empurrar os italianos de volta para a Líbia. Tomando território valioso pelo caminho, em janeiro de 1941, a força do deserto ocidental chegou a Tobruk e um mês depois tomou a segunda maior cidade da Líbia, Benghazi. Com portos vitais perdidos para os aliados e milhares de soldados italianos agora prisioneiros de guerra, parecia que a esperança de Mussolini de um novo Império Romano estava fadado ao esquecimento.
Adolf Hitler, enquanto isso, conclamou o líder italiano a manter o seu campo de batalha na Líbia, porque uma vitória aliada na África poderia ter graves consequências para os planos que ele tinha para o seu novo reino, o Terceiro Reich. No início de 1941, as forças do eixo reuniram-se nos Balcãs, prontas para o ataque à União Soviética, e Hitler estava preocupado, porque se o conflito no norte da África terminasse, as tropas britânicas poderiam ser enviadas para a Grécia, no sul da Península Balcã. Isso as deixaria desconfortavelmente próximas dos preciosos campos de petróleo da Romênia, tão vitais para a máquina militar de Hitler. E temendo que a sua missão vitalícia de destruir o comunismo pudesse sofrer interferências, ele manobrou para assegurar que a guerra no norte da África continuasse. Em fevereiro de 1941, os altamente treinados Afrika Korps alemães foram enviados para a Líbia, acompanhados por um dos melhores comandantes da Alemanha nazista, o general Erwin Rommel. Rommel ganhara fama após liderar uma divisão blindada através da França e de aprisionar os soldados aliados nas praias de Dunkerque. Mas o seu sucesso como general de deserto daria a ele uma aclamação ainda maior. Renomado por seu julgamento rápido e improvisação em batalha, Rommel se tornaria conhecido como a Raposa do Deserto, apresentando-se como um adversário valoroso para as tropas aliadas. Na primavera de 1941, parecia que as conquistas feitas pelos aliados no início do ano iriam se perder, e eles não só iriam enfrentar Rommel e seus soldados, como tinham o outro problema da ameaça do eixo às suas rotas de suprimentos. O mar Mediterrâneo era crucial para o fluxo de suprimentos para o norte da África, e com a França de Vichy sob a influência dos nazistas, o eixo já tinha a vantagem em portos no norte da África francês. Em abril de 1941, a situação deteriorou-se ainda mais, quando os nazistas ajudaram os italianos a conquistar a Grécia e os aliados perderam portos valiosos. E em maio, haveria um golpe adicional para as forças navais aliadas, quando a Luftwaffe realizou um ataque a Creta. Os altos comandantes da Luftwaffe estavam entusiasmados com a ideia de tomar a ilha de Creta, esperando reconquistar um pouco do prestígio que haviam perdido durante a Batalha da Grã-Bretanha. E embora o alto comando do exército alemão sentisse que já havia muita coisa em pauta com a planejada invasão da Rússia, Hitler tinha comprado a ideia e, no amanhecer de 20 de maio de 1941, o ousado ataque aéreo foi desferido. Embora os alemães já tivessem feito ataques de paraquedas e planadores em uma escala muito menor antes, esta era a primeira invasão aérea em larga escala e, apesar da feroz resistência da população civil, no fim do mês, Creta havia caído. Os soldados britânicos foram feitos prisioneiros e a bandeira suástica tinha sido hasteada porque mais uma vitória nazista fora assegurada. Agora, só o que restara para os aliados no Mediterrâneo, além do Egito e dos portos capturados da Líbia, eram as ilhas de Gibraltar e Malta. Malta era particularmente importante para a campanha do norte da África, porque era a única base aliada entre Gibraltar e o Egito e era a última ameaça às linhas de suprimentos de Rommel da Europa. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill via a ilha como um porta-avião insubmersível, mas quando as tropas de Rommel fizeram progresso na Líbia, batendo a força do deserto ocidental e seguindo na direção do Egito, o controle do eixo no Mediterrâneo foi apertado. E em 1942, praticamente nenhum navio conseguia passar por Malta.
Hitler e Mussolini não tinham recursos para tomar o Cairo e Malta ao mesmo tempo, então resolveram golpear e deixar a ilha sem alimentos para que se submetesse. Ela tornaria-se uma das áreas mais intensamente bombardeadas na guerra, com cerca de 250 ataques por mês nos primeiros 6 meses de 1942. A destruição da ilha era inimaginável e milhares de pessoas foram mortas ou feridas nos ataques. Sua devoção à causa aliada, porém, não passou despercebida e elas receberam a Cruz de George por seu heroísmo. Enquanto o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt descreveu a ilha como uma pequena chama brilhante na escuridão. Mas enquanto os suprimentos diminuíam e as forças navais aliadas lutavam para chegar a Malta, os comandantes aliados perceberam que a rendição da ilha seria apenas uma questão de tempo. Rommel, enquanto isso, aproximava-se do Egito e, após semanas de batalhas cruéis, em 20 de junho de 1942, ele capturou Tobruk. 19 dias depois, seus panzers chegaram a El Alamein, uma estação ferroviária na costa do Egito, a apenas 96 quilômetros de Alexandria. Enquanto a posição aliada deteriorava-se dramaticamente, Churchill recusava-se a ser derrotado por Adolf Hitler e estava inflexível sobre a continuação da batalha para esmagar o eixo. Vai chegar o dia em que os exércitos britânicos e norte-americanos vão entrar nos países não como invasores, mas como libertadores. E quando do solo que emerge, na esperança apaixonada e no esforço valioso do povo que foi mantido cativo sob o crédito da juventude bárbara. Embora Churchill estivesse determinado a derrotar Hitler, a situação britânica agora era crítica. Além das vitórias do eixo na Europa e na África, havia graves preocupações com o futuro do Império Britânico no Extremo Oriente. Singapura tinha caído, assim como Burma, e o risco de que os japoneses poderiam aventurar-se pela fronteira até a Índia e atacar pelo Oriente não podia ser ignorado. Enquanto os alemães progrediam na Rússia, aproximando-se do Cáucaso, havia a possibilidade de que novos exércitos alemães poderiam descer do norte através do Irã. Além da ameaça dos japoneses e de Rommel, isso queria dizer que as forças britânicas no Oriente Médio poderiam ter que enfrentar o inimigo de 3 modos. No fim de junho de 1942, no Egito, o pânico já estava estabelecido e no Cairo, os britânicos começaram a queimar documentos confidenciais, antecipando a chegada das tropas de Rommel a qualquer dia. Enquanto isso, foram tomadas todas as medidas para atrasar o inimigo, inundando regiões em volta do Nilo e construindo posições defensivas a oeste de Alexandria. Wavell, que originalmente havia chefiado o comando do Oriente Médio, desta vez foi substituído por Claude Auchinleck, que antes havia comandado o exército indiano. Mas Auchinleck não teve muito sucesso desde a sua nomeação 1 ano antes e foi criticado por ter pouca experiência ou compreensão dos soldados britânicos ou das colônias. A força do deserto ocidental, que agora mudara de nome para o 8º Exército, era composta de divisões do Império Britânico, incluindo a África do Sul, Austrália e Índia. Mas a confiança que os comandantes, tanto das colônias quanto britânicos, tinham em Auchinleck estava desvanecendo no verão de 1942 e as relações estavam consideravelmente tensas. Porém, o destino do Egito estava agora nas mãos deles e o futuro de Auchinleck residia no sucesso deles. A Força Aérea Aliada do Deserto também desempenharia um papel importante na defesa do Egito. E quando Rommel iniciou o ataque a El Alamein, em 1º de julho de 1942, ela causaria um dano considerável às unidades avançadas.
Os aviões da RAF bombardearam pesadamente as já frágeis rotas de suprimentos, e enquanto as colunas móveis britânicas atacavam pelo oeste e pelo sul, logo os homens de Rommel estavam exaustos e sem suprimentos. Em 4 de julho, o comandante tomou a decisão de ficar na defensiva e o avanço dos alemães foi detido. Para Churchill, não era o bastante. Ele conclamou Auchinleck a atacar de novo e a eliminar completamente a ameaça do eixo. Mas as defesas de Rommel mantiveram-se fortes e mesmo com as batalhas continuando durante julho, no fim do mês, o comandante britânico não teve escolha senão encerrar as operações ofensivas. A falha confrontou Churchill em uma época particularmente difícil, porque ele estava para informar ao líder soviético Joseph Stalin de que uma invasão anglo-americana da Europa não seria possível até a campanha da África estar concluída. Stalin combatia os alemães nazistas desde junho de 1941 e enquanto os russos lutavam desesperadamente para deter o avanço das tropas de Hitler, o líder soviético vinha botando pressão em Churchill para abrir uma segunda frente por um certo tempo. Enquanto Stalin esperava uma invasão da Europa ocupada, os comandantes britânicos, porém, concluíram que uma invasão aliada do noroeste da África, onde a França de Vichy tinha território no Marrocos, Argélia e Tunísia, deveria ser prioridade. Isso iria melhorar o controle naval do mar Mediterrâneo e ajudar a pavimentar o caminho para uma invasão do sul da Europa em 1943. Embora os norte-americanos não estivessem tão ávidos quanto os seus colegas britânicos, Roosevelt apoiou Churchill quando este sugeriu a invasão do norte da África. Porém, com o Egito ainda sob ameaça, a posição aliada na região era tênue, para dizer o mínimo. Temendo que Stalin não ficasse feliz com os arranjos alternativos, Churchill resolveu parar no Cairo em sua viagem para Moscou no início de agosto de 1942, determinado a fazer algumas mudanças no comando do Oriente Médio. Agora havia uma queda considerável do moral entre o pessoal do 8º Exército, e com muitas reclamações circulando sobre Auchinleck, Churchill decidiu que ele devia ser substituído pelo general Harold Alexander. Alexander tinha uma folha de serviços recomendável, com prêmios por heroísmo que compreendiam tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Mas o principal foi que ele entendeu a importância de manter o espírito elevado entre os soldados e era muito respeitado pelos homens que comandava. Junto com o almirante Harwood, que continuava no comando das operações navais, e com Arthur Tedder, que comandava as operações aéreas aliadas, Alexander agora levaria os aliados a uma nova fase na campanha do Deserto Ocidental. Enquanto isso, também havia a própria liderança do 8º Exército a ser considerada, que tinha sido comandado mais recentemente pelo próprio Auchinleck. Churchill queria muito que um dos comandantes do 8º Exército, o tenente-general William Gott, assumisse esse papel. Mas quando o avião em que Gott viajava para o Cairo foi abatido por um caça alemão, Churchill foi forçado a repensar. Sir Alan Brooke, chefe do Estado-Maior Imperial, recomendou inicialmente que o tenente-general Montgomery, que havia liderado os soldados na Batalha da França, deveria comandar o 8º Exército, e embora Churchill tivesse dispensado a sugestão antes, com o desaparecimento de Gott, parecia que ele não tinha escolha. Em 7 de agosto, Montgomery assumiu seu novo papel como líder do 8º Exército e sua dedicação a seus soldados e a popularidade entre seus homens ajudariam a transformar não apenas o exército, mas também o destino dos aliados na África.
E embora as mudanças no comando do Oriente Médio com certeza fossem melhorar as chances dos aliados, Churchill ainda teria que confrontar Stalin com a notícia de que a África tinha prioridade sobre a Europa. Ele chegou a Moscou em 12 de agosto para discutir a situação com o líder soviético. Mas, embora Stalin debatesse inicialmente por um ataque à França, o primeiro-ministro britânico conseguiu argumentar com ele. Ele explicou que, ao tomar o norte da África, eles poderiam ameaçar o ventre da Europa de Hitler, atacando a Alemanha pela Itália. E assegurou ao líder soviético que, enquanto isso, as forças norte-americanas e da comunidade britânica estariam reunidas na Grã-Bretanha, prontas para a eventual invasão da França através do canal. Após dias de discussões, Stalin finalmente deu a sua bênção à invasão da África e assegurou a Churchill que os soldados soviéticos não conseguiriam aguentar até o inverno. Mas quando Churchill voltou para Londres, os nazistas já estavam avançando para Stalingrado e os soviéticos iam enfrentar a sua batalha mais difícil até o momento. Quando Adolf Hitler ordenou a invasão da União Soviética em 1941, tinha vários objetivos estratégicos, que incluíam tomar Leningrado, no noroeste do país, Moscou, a capital da União Soviética, no centro, e Stalingrado, no sul. Mas a conquista da Rússia estava tornando-se mais difícil do que o líder nazista esperava. Embora os soldados de Hitler tivessem chegado a Leningrado em setembro de 1941, os que defendiam a cidade recusavam-se a se render, e o cerco a Leningrado continuaria por mais 2 anos e meio. A Batalha de Moscou, enquanto isso, havia chegado ao fim em janeiro de 1942 e havia sido uma decisiva vitória soviética, embora mais de 1 milhão de soldados e civis tivessem sido aprisionados ou mortos no processo. Tendo falhado em capturar Moscou ou Leningrado, Hitler tinha agora posto toda a sua esperança em conquistar a cidade que levava o nome do líder soviético, Stalingrado. Stalingrado era uma rota vital de transportes entre o Mar Cáspio e o norte da Rússia, e tomar a cidade iria cortar efetivamente o transporte de suprimentos para o norte. Esperava-se também que a captura de Stalingrado daria segurança ao flanco direito dos exércitos alemães, enquanto eles avançavam para o Cáucaso, uma região que era rica em petróleo e minerais e vital para a guerra de Hitler contra os aliados. Mas talvez uma das maiores razões que Hitler tinha para atacar Stalingrado fosse o seu significado para o líder soviético. Stalin havia desempenhado um papel na defesa da cidade contra o Exército Branco em 1919, quando o Exército Vermelho lutava pela sobrevivência do bolchevismo. E quando chegou ao poder como líder da nação comunista nos anos 1920, ele decidiu mudar o nome da cidade, que era originalmente Tsaritsyn, para Stalingrado, para celebrar o seu papel na Revolução Russa. Tal simbolismo não passou despercebido por Adolf Hitler, mas enquanto o ditador nazista era movido por seu desejo de destruir o comunismo, o seu Estado-Maior queria atacar na direção de Moscou de novo, na esperança de que eles pudessem esmagar o remanescente das forças militares soviéticas. Porém, havia pouca esperança de dissuadir Hitler quando ele tomava uma decisão. E o ataque a Stalingrado e ao Cáucaso, chamado de Operação Azul, teve prioridade sobre todos os outros planos militares e foi marcado para começar no fim de maio de 1942. Enquanto isso, os soviéticos receberam uma forte indicação do mais novo plano nazista. Foi descoberta uma maleta contendo os planos para a Operação Azul, depois que um avião alemão foi abatido sobre a Rússia.
Mas enquanto os generais soviéticos debruçavam-se sobre os documentos, Stalin estava convencido de que a aparição dos planos não passava de um estratagema deliberado para enganar os comandantes do Exército Vermelho e para levar as tropas soviéticas para longe do verdadeiro alvo, que ele acreditava ser Moscou. Nessa época, a proteção da capital continuava como prioridade para Stalin, mas enquanto as tropas nazistas preparavam-se para o avanço, os verdadeiros motivos de Hitler logo ficariam claros. Um mês depois do planejado, em 28 de julho de 1942, a Operação Azul finalmente começara e as tropas do Grupo do Exército Sul avançavam através das desoladas planícies da Rússia em direção ao seu objetivo. As forças do eixo haviam sido divididas em dois grupos. O Grupo do Exército Sul A, que era comandado por Wilhelm List e incluía o 17º Exército, e o 1º Exército Panzer, avançando em direção ao Cáucaso, bem ao sul. E enquanto o Grupo do Exército Sul B, que incluía o 2º Exército, do general Hans von Salmuth, o 4º Exército Panzer e o 6º Exército do general Friedrich Paulus marchavam para leste, em direção a Stalingrado e ao rio Volga. Havia preocupação entre os comandantes nazistas de que a decisão tomada de realizar duas operações simultaneamente causaria tensão nas linhas de suprimento e poria a ofensiva inteira em risco. Mas nos primeiros estágios do avanço, o progresso do Grupo do Exército B em direção a Stalingrado foi tão bom que Hitler decidiu fazer algumas mudanças na ordem de batalha. Acreditando que o Grupo do Exército B não precisava mais do 4º Exército Panzer, ele mandou os tanques para o sul, para se unirem às tropas que avançavam para o Cáucaso. A mudança na estratégia resultou em um imenso engarrafamento, quando os Panzers cruzaram o caminho do motorizado 6º Exército e o avanço de Paulus foi atrasado. E enquanto o 6º Exército esperava, os dias passavam e o elemento surpresa evaporou. Com o acúmulo de trânsito para o sul, os soviéticos agora perceberam que o alvo do próximo ataque do eixo era Stalingrado e não Moscou, e todos os soldados disponíveis começaram a correr em direção à cidade para preparar a sua defesa. O general do Exército Vermelho Andrei Yeremenko foi posto no comando e consolidou as forças que ele tinha na margem leste do Volga para preparar a sua abordagem. Mas quando o Grupo do Exército B estava pronto para voltar a avançar, seu progresso foi mais rápido do que nunca e logo o 6º Exército de Paulus tinha chegado ao rio Don, que ficava a apenas 64 quilômetros a oeste de Stalingrado e do Volga. Seguiu-se uma luta feroz, enquanto os soldados soviéticos na área faziam o possível para impedir o avanço do eixo, mas os seus esforços provariam-se inúteis. Em 21 de julho, mais de 100 barcos de assalto começaram a cruzar o Don. E em horas foi estabelecida uma cabeça de ponte em sua margem leste. Os soviéticos botaram todos os homens que conseguiram reunir na margem de 46 quilômetros que separava o Don do Volga. Mas logo as defesas da Rússia estavam desmoronando e parecia que havia pouca coisa no caminho do avanço do eixo para a própria Stalingrado. Em uma tentativa desesperada de impedir o colapso soviético, Stalin ordenou que cada grão do solo russo fosse defendido até a última gota de sangue, ameaçando de morte os que batessem em retirada. E enquanto isso, qualquer um forte o bastante para segurar um rifle era mandado para defender a cidade. E civis foram ordenados a cavar trincheiras e fortificações em volta de seus limites. Ninguém estava isento do esforço para salvar Stalingrado. E mulheres e crianças trabalhavam tão duro quanto os soldados para evitar que os nazistas tomassem a sua cidade. Porém, no fim de agosto, a batalha ficaria mais dura do que nunca, porque a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, começou a atacar do céu.
Enquanto a cidade era reduzida a escombros e ruínas, os soldados do eixo prontamente aproximaram-se e logo a ponta de lança do 6º Exército chegou a uma seção do Volga ao norte da cidade. No início de setembro, Stalingrado estava cercada por 3 lados e a verdadeira batalha estava para começar. Dois meses depois da ofensiva começar, os limites da cidade foram finalmente penetrados pelos soldados de Paulus e as forças do eixo invadiram a cidade por vários locais. Pouco depois, os nazistas cortaram os trilhos que cruzavam a Rússia de Stalingrado a Moscou, destruindo uma das rotas de suprimentos mais importantes do país. Soldados e suprimentos agora só poderiam chegar a Stalingrado através do Volga, atrás da cidade. E enquanto a situação deteriorava-se, Stalin ordenou que um de seus maiores comandantes, o general Zhukov, deixasse Moscou e seguisse para o sul, para coordenar a defesa de Stalingrado. Enquanto isso, o general Vasily Chuikov, que havia combatido o ataque nazista quando estes avançavam através do Don, foi posto no comando do 62º Exército Russo, que agora era responsável por manter Stalingrado. Porém, em pouco tempo, a situação de Chuikov tornaria-se desesperadora, quando o 62º Exército foi encurralado em uma cidade em poder dos alemães. No meio de setembro, os soldados do eixo haviam tomado o ponto mais alto da cidade, um antigo cemitério tártaro, conhecido como os Túmulos Mamai, dando a eles uma vantagem imensa sobre os soviéticos. Daqui, eles podiam atacar alvos estratégicos pela cidade, e havia pouca dúvida de que quem controlasse o ponto alto comandaria a batalha. A 13ª Divisão Soviética da Guarda de Rifle chegou através do Volga para reforçar o 62º Exército e recebeu ordens de Chuikov para atacar o ponto forte. Poucos sobreviveram à aprovação e milhares de soldados soviéticos morreram na batalha pelo cume dos Túmulos Mamai. Mas logo ele estava de novo sob o controle russo e a luta agora descera para as ruas de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado tornaria-se uma das mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. E enquanto o eixo lutava com os soviéticos por cada ruína, porão e escada da cidade, não havia linhas de batalha em Stalingrado, apenas lutas brutais entre uma rua e a próxima, enquanto prédios cheios de atiradores transformavam a área em uma vasta zona de matança. Para os que estavam lutando, a vida tornara-se um infindável inferno de disparos, fome e medo, e as baixas dos dois lados foram imensas. Enquanto a guerra de Stalin contra o eixo continuava, ficou claro que uma segunda frente para tirar a pressão dos soldados soviéticos não poderia demorar mais. Mas a invasão do norte da África que Churchill havia prometido ao líder soviético ainda estava nos estágios iniciais de planejamento. E discordâncias entre os comandantes norte-americanos e britânicos estavam começando a ameaçar o progresso de quaisquer invasões. As preocupações nesse estágio giravam em torno de onde deveriam ser os pousos no território afro-francês. Churchill queria pousar soldados o mais próximo possível da base dos Afrika Korps de Rommel e defendia o pouso na fronteira oriental da Argélia, próximo à Tunísia. Mas o chefe do Estado-Maior do Exército norte-americano, George C. Marshall, queria limitar os pousos a oeste da Argélia e parecia estar planejando um ataque em uma escala muito menor do que Churchill havia imaginado. Desconcertado, o primeiro-ministro britânico lembrou ao presidente Roosevelt de que os aliados haviam prometido a Stalin uma distração séria para afastar os esforços alemães da União Soviética. O sempre diplomata Roosevelt assegurou que havia chegado a um acordo que iria satisfazer os comandantes norte-americanos e britânicos. Foi decidido que haveria 3 pousos simultâneos. Forças norte-americanas pousariam em Casablanca, no Marrocos, e também em Oran, na Argélia, enquanto uma força combinada britânica e norte-americana pousaria em Argel,
que fica mais ao leste da Argélia e mais perto das tropas de Rommel. Porém, a invasão em si levaria tempo para ser preparada, e enquanto os soldados e os fuzileiros norte-americanos eram mobilizados para o ataque e começavam a chegar à Grã-Bretanha prontos para a sua primeira ofensiva europeia, parecia improvável que as forças norte-americanas estariam prontas para a invasão até o fim do outono. Enquanto isso, os comandantes norte-americanos tinham mais do que apenas o teatro de operações europeu para enfrentar. Embora a prioridade dos Estados Unidos fosse derrotar a Alemanha nazista, quando eles entraram na guerra em dezembro de 1941 no Extremo Oriente, os aliados japoneses de Hitler representavam uma ameaça considerável aos interesses aliados. Durante os 6 primeiros meses da Guerra do Pacífico, os japoneses tinham conquistado centenas de milhares de quilômetros de território, que se estendia de Burma, no leste da Ásia, até as ilhas do Pacífico Sul. Mas em maio de 1942, forças norte-americanas começavam a fazer algum progresso na retenção do avanço japonês. Durante a Batalha do Mar de Coral, eles haviam evitado com sucesso que os japoneses tomassem mais território na Nova Guiné. E no mês seguinte, uma grande batalha naval foi travada em volta da ilha de Midway, no Pacífico Norte, que havia infligido perdas pesadas à frota japonesa. Porém, o Império do Sol Nascente mostrou um pequeno sinal de sua campanha para conquistar novos territórios. E em meados de 1942, eles estavam construindo um grande campo de pouso em Guadalcanal, nas Ilhas Salomão. De lá, eles poderiam desferir ataques às bases norte-americanas em Fiji, Nova Caledônia e Samoa, e ameaçar as linhas de suprimentos e comunicações aliadas para a Austrália, que fica ao sul das Ilhas Salomão. Enquanto as preocupações dos aliados cresciam, o almirante Ernest King, comandante em chefe da esquadra norte-americana, propôs uma invasão à ilha de Guadalcanal e outros pontos estratégicos em volta das Ilhas Salomão. E chefes de Estado-Maior combinados logo concordaram em lançar sua primeira ofensiva norte-americana no Pacífico. Após passarem 6 meses na defensiva, o contra-ataque dos aliados logo se realizaria e no final de julho de 1942, as primeiras divisões de fuzileiros deixaram suas áreas de treinamento na Nova Zelândia prontas para a batalha. Elas deslocaram-se para o norte sob profundo segredo e, como uma frente fria varria o Pacífico, puderam usar o clima como cobertura. Quando chegaram às Ilhas Salomão, em 7 de outubro, os mares estavam calmos e os japoneses não faziam ideia de que um ataque estava para ser desfechado. A força de pouso então dividiu-se em 2 grupos, com um grupo assaltando Guadalcanal e outro atacando Tulagi e a Ilha Florida. A princípio, houve pouca resistência dos soldados japoneses, que começaram a fugir depois que um bombardeio aéreo pelos aviões aliados pavimentara o caminho para a invasão. Mas no segundo dia, a batalha começou. Enquanto os soldados revidavam no chão, houve ataques aéreos pesados dos aviões japoneses em Bougainville e outras ilhas próximas. Mas apesar do bombardeio, as forças norte-americanas haviam chegado ao campo de pouso japonês no segundo dia da ofensiva. Eles renomearam a base aérea como Campo Henderson, nome de um fuzileiro que fora morto durante a Batalha de Midway. E de lá, os norte-americanos podiam desferir seus próprios ataques ao inimigo.
Durante o mês de agosto, aeronaves norte-americanas continuariam a chegar a Guadalcanal para repelir o inimigo, e batalhas aéreas entre aeronaves aliadas do campo de pouso Henderson e bombardeiros e caças japoneses de Rabaul, na Nova Guiné, continuavam diariamente. Enquanto o comandante japonês que defendia a ilha ordenava aos seus soldados que derrotassem e aniquilassem o inimigo, as batalhas através das selvas densas e insalubres de Guadalcanal seriam algumas das piores que os soldados norte-americanos iriam encontrar durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, 1.280 quilômetros a oeste, estava ocorrendo um conflito igualmente difícil, coordenado pelo comandante supremo aliado da área do sudoeste do Pacífico, general Douglas MacArthur. Havia sido decidido que a invasão de Guadalcanal seria empreendida ao mesmo tempo que uma ofensiva aliada na Nova Guiné, onde os japoneses ameaçavam novamente ocupar território. Lições foram aprendidas na Batalha do Mar de Coral e, em vez de realizar uma invasão anfíbia, desta vez, os japoneses decidiram montar uma investida por terra, atravessando as elevadas montanhas Owen Stanley no fim de julho. Seu alvo era uma cidade estratégica na costa do sul da Nova Guiné chamada Port Moresby, e de lá, eles poderiam realizar outros ataques ao nordeste da Austrália. Os japoneses já haviam infligido severos bombardeios à Austrália e MacArthur, que era renomado por sua determinação, resolveu lançar uma corajosa contraofensiva que iria assegurar que o país estava protegido de outros ataques. Se os japoneses ousaram aventurar-se através das montanhas Owen Stanley, os aliados também ousariam, e MacArthur ordenou aos soldados da 7ª Divisão Australiana, endurecidos pela batalha que haviam retornado do combate às tropas na África no início do ano, que se embrenhassem na selva para repelir os invasores japoneses. O caminho que eles seguiram foi a trilha Kokoda, que iria levá-los por um dos terrenos mais perigosos do Pacífico Sul, através de pântanos insalubres, desfiladeiros profundos e selvas sombrias e úmidas. Os australianos embarcaram em uma missão mortal para enfrentar os japoneses. Havia poucas oportunidades para descansar, enquanto eles permaneciam em alerta constante para o inimigo de dia e à noite. Enquanto isso, os aviões norte-americanos sobrevoavam para jogar suprimentos para os soldados que lutavam no chão, embora os sinais de fumaça que os australianos enviavam nem sempre fossem fáceis de achar. Felizmente, o povo nativo da Nova Guiné desempenhou um papel vital na campanha da trilha de Kokoda, pegando os suprimentos para os soldados quando eles eram lançados nas aldeias locais e cuidando dos soldados quando eles eram feridos. Enquanto as campanhas nas Ilhas Salomão e em Nova Guiné continuavam no outono de 1942, ficou claro que as batalhas para derrotar os japoneses ainda estavam nos estágios iniciais
E enquanto os soldados australianos e norte-americanos tentavam recuperar territórios das garras do inimigo, centímetro a centímetro, ficou evidente que a guerra no Pacífico seria um conflito longo e amargo. Porém, na África e no Mediterrâneo já havia um brilho de esperança no horizonte, enquanto a batalha continuava contra as forças alemãs e italianas. Em agosto, uma operação fora lançada para levar suprimentos para aqueles que lutavam desesperadamente em Malta, e 14 navios mercantes zarparam de Gibraltar, protegidos por 2 grandes forças de naves de guerra. Durante a viagem, as forças aliadas sofreram pesados bombardeios de aviões do eixo, e muitos dos navios, incluindo destroyers, porta-aviões e os próprios navios mercantes, foram afundados ou seriamente danificados durante a viagem para Malta. Contudo, em 15 de agosto, 5 navios mercantes conseguiram chegar à ilha. E embora o cerco a Malta não tivesse de modo algum chegado ao fim, os suprimentos que eles trouxeram significavam que, por enquanto, a ilha poderia continuar a resistir. E a conquista do Mediterrâneo pelo eixo ainda não fora completada. Enquanto isso, na África, o moral dos soldados aliados que protegiam o Egito havia sido elevado consideravelmente pela presença do general Montgomery. Depois de ter assumido o comando do 8º Exército em 13 de agosto, ele virou um turbilhão de atividade, aparecendo regularmente diante dos soldados e anunciando aos seus oficiais: se formos atacados, então não haverá retirada. Se não pudermos ficar aqui vivos, então vamos ficar aqui mortos. No fim de agosto, Rommel fez uma última e desesperada tentativa de chegar ao Nilo, mas provando que era um homem de palavra, Montgomery impediu o avanço nazista em 2 dias, lutando na Batalha de Alam Alfa. Desse momento em diante, o foco de Montgomery ficaria na preparação de um contra-ataque que, ele estava determinado, levaria a uma vitória decisiva contra as forças de Rommel. O comandante britânico decidiu deslocar o seu quartel-general de campo para mais próximo do posto do comando da Força Aérea para coordenar melhor as operações combinadas, para que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica pudessem travar seus combates de uma maneira unificada e concentrada. Seu objetivo era negar a Rommel a força para suportar o 8º Exército quando eles lançassem um contra-ataque, e ordenou que a Força Aérea Aliada destruísse todo o campo de pouso inimigo que encontrasse no Mediterrâneo Oriental e também bombardeasse as rotas marítimas da frente de Rommel. O comandante britânico também concentrou os ataques aéreos em portos inimigos no norte da África. Então, se suprimentos conseguissem passar, eles tornariam virtualmente impossível descarregar os navios quando estes chegassem. Enquanto isso, de Benghazi a El Alamein, havia bombardeios regulares dos soldados de Rommel. O esforço combinado surtiu o efeito desejado e em um mês chegaria a menos da metade dos suprimentos de Rommel. Logo, as posições estariam viradas no norte da África, e enquanto continuavam os preparativos para a invasão do noroeste da África, em pouco tempo o eixo enfrentaria um ataque em 2 frentes. Rommel sabia muito bem que as forças da comunidade britânica logo estariam fortes o suficiente para lançar uma ofensiva contra o seu exército, e sua única esperança agora era que as forças alemãs que lutavam na Batalha de Stalingrado pudessem derrotar rapidamente os soldados soviéticos. Os alemães, avançando em direção ao Cáucaso, poderiam ameaçar o Irã e o Oriente Médio e afastar os soldados britânicos da linha de frente. Mas a esperança de Rommel seria em vão, porque em Stalingrado os russos estavam planejando um contra-ataque grandioso e, como o inverno de 1942 se aproximava, a maré da guerra estava para virar.